Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar todos juntos novamente, tá bom? Vamos agora estudar um pouquinho, debater um pouquinho, conversar um pouco sobre a nossa língua portuguesa maravilhosa, não é isso? Sei que muitos de vocês, se não todos, boa parte, gostam muito, tá certo? Vamos lá então. Antes de começar aqui, pessoal, a nossa aula, de conversar um pouquinho sobre essa apostila. Acredito que todos que já pegaram a apostila devem ter percebido que essa apostila, diferentemente das outras, ela vem separada por semana, tá certo? O que quer dizer isso? Que cada semana nós vamos estudar um conteúdo ou uma atividade diferente em cada disciplina, tá certo? Eu só vou pedir para vocês respeitarem essas semanas que nós vamos ter. Por quê? Às vezes eu tô aqui explicando, falando da primeira semana, já tem aluno mandando mensagem: Tia Alce, como que faz a atividade tal da semana tal? Pessoal, se tá sendo dividido por semana, a gente vai ter que respeitar as semanas, tá certo? Espero que todos entendam, todos colaborem com isso, tá bom? Vamos lá então. Esse conteúdo é um conteúdo maravilhoso que se chama Figuras de Linguagem. Acredito que vocês vão gostar. Acredito também que vocês, se alguém já escutou, agora quando a gente começar a identificar cada tipo de figura de linguagem, vocês vão dizer: nossa, tia Alce, eu falava tal palavra assim, não sabia que isso era uma figura de linguagem, tal, tal, tal. Então a gente, assim, vou destrinchar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Vocês ouvindo a minha voz, não é como se a gente tivesse um perto do outro, tá bom? Mas logo, logo tudo isso vai passar. Então, figuras de linguagem. O que será que é isso? Nossa, figuras de linguagem, meu Deus. Elas também são chamadas de figuras de estilo, que são nada mais que recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Às vezes a gente tá falando uma coisa, ou falando um exagero, ou até a gente coloca alguma comparação, compara uma coisa com a outra e a gente não sabe que isso é uma figura de linguagem. Agora, vamos conhecer algumas delas? Que tem várias, gente. Aqui eu só coloquei só o início de cada uma, tá bom? A gente logo, logo vai estudar as outras, tá bem? Vamos conhecer um pouquinho da metáfora. Nossa, que nome, né? Pois é, metáfora. Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Nossa, mas se vai ficar subentendido na frase, será que eu vou conseguir fazer esse comparativo? Vai sim, tá certo? Mas como que eu vou conseguir fazer esse comparativo? Deixa eu falar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, eu coloquei aqui: a vida é uma nuvem que voa. Nossa, eu tô comparando a vida como uma nuvem que voa, com uma nuvem que voa. Nossa, mas não tem aqui esse como tem na frase seguinte. Vamos ver aqui? Vamos ver por que será que um tem e o outro não? A vida é como uma nuvem que voa. Nossa, agora sim. Consegui entender que eu tô fazendo uma comparação. Por quê? Eu tenho um como aqui que tá ligando essa oração. Nossa, mas em uma frase tem e a outra não. Mas, ó, se eu falo assim: a vida é uma nuvem que voa. Nossa, a vida é uma nuvem que voa, simplesmente isso. Eu tô fazendo um comparativo, porém, tá subentendido, fica subentendido no meu consciente. Eu não coloquei aqui a palavrinha como, que essa palavrinha aí, logo abaixo, vocês vão entender por que na metáfora ela não vem explícita, ela fica subentendida. Então a gente tem que subentender que quando não tem um conectivo, logo será uma metáfora. Nossa, mas o que será esse conectivo? Logo mais vou falar pra vocês, tá bom? Ó, eu coloquei aqui exemplo, ó. Vamos ver aqui essa tirinha embaixo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz.
Aí você está querendo demais, né? Nossa, gente, olha só esse segundo aqui. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Nossa, mas o que será que significa esse inefável? É algo que não consegue descrever. A paixão é tão grande da pessoa que ela não consegue descrever o tanto que ela é apaixonada por essa pessoa, tá bom? Aí, ó, o uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. Agora sim, vamos entender um pouquinho aqui ó, da comparação. Lembra que nós vimos agora a metáfora e sabemos que os significados diferentes e o comparativo fica subentendido na frase, tá bom? Aqui fica subentendido. Já na comparação não fica subentendido. Vamos saber por quê? Comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Neste caso, são utilizados os conectivos de comparação, meus amores. Logo, nós temos aí como, assim, tal qual. Essas palavrinhas aqui são os famosos conectivos. Nossa, tia Alce, mas o que será que são? Que é isso? Esses conectivos, meu Deus do céu. Conectivos nada mais é do que conjunções que ligam as orações, ou seja, ligam as frases. A gente fala em oração por quê? Porque se tem verbo nessa frase, passa a ser oração, tá certo? Então, conectivo são conjunções que ligam uma oração à outra, tá certo? Olha, olha o exemplo aqui, olha que facinho. Seus olhos são como jabuticaba. Eu tô utilizando, minha gente, o conectivo como nessa frase. Se eu tô utilizando como aqui nessa frase, logo eu terei aqui, ó, a comparação. Ui, peraí, fiz algo errado aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui de volta. Seus olhos são como jabuticabas. Prontinho aí, ó. Deixa eu só deixar ela aqui em destaque pra gente ver aqui. Pronto. Olha, gente, pensem e lembrem de uma coisa, tá bom? Pensem no que eu falei anteriormente. Na metáfora, o significado é diferente e o termo comparativo fica subentendido. É como se aqui, ó, a vida é, depois desse é aqui, é como se tivesse um conectivo, só que fica subentendido, fica só pra gente, não tá na frase, mas a gente sabe que ali tem alguma coisa ligando essa oração, tá bom? Ao contrário da comparação, comparação já tá dizendo que a gente compara uma coisa a outra. Aqui eu tô comparando o quê? Os olhos são como jabuticabas. Eu tô falando um exemplo, meus olhos são como jabuticabas. Se eu tirasse esse como aqui, ó, falasse só assim, seus olhos são jabuticabas, eu teria uma comparação ou uma metáfora? Logo, eu teria uma metáfora. Por quê? Porque eu tirei o conectivo dessa frase e logo essa frase vai ficar subentendida, ou seja, não terá o conectivo, tá bom? Vamos aqui, ó. Coloquei mais uma chargezinha aqui pra vocês, tá certo? Ó. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Olha só, gente, quanto conectivo tem aqui, vamos ver? O uso da comparação por meio do conectivo como, o amor é como uma flor. E na outra nós temos o amor é como o motor do carro. Olha só, gente, que facinho que é essa figura de linguagem. Nós temos a metáfora e a comparação. Acho que deu aí para vocês ver a diferença de uma para outra, né? Vamos agora falar sobre a metonímia. Nossa, que nome, tia Alce. Pois é. Nossa, ela é tão gostosa de estudar, gente. Eu amo a metonímia, porque ela é muito facinho. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo.
o autor da obra. Ou seja, às vezes eu falo uma determinada frase que às vezes eu tô falando assim da pessoa, só que não é da pessoa em si que eu tô falando. Muitas vezes é uma obra que a pessoa fez, ou foi uma novela que a pessoa escreveu, ou foi um livro, ou foi uma peça de teatro, tá certo? Então eu tô falando da obra do autor e não do autor em si, tá, gente? Olha o exemplo aqui, ó, como é facinho a metonímia, ó. Costumava ler Shakespeare. Ninguém vai pegar Shakespeare e ler, né? Vamos lá, pega a pessoa lá e vai ler. Não, costumava ler o quê? As obras, os livros que Shakespeare fez. Ou até mesmo, pessoal, se eu falo assim, costumava assistir Larissa Manoela. Não era a Larissa Manoela, era a obra, ou era a novela, o filme, por meio do que ela estava fazendo o papel dela, tá certo? Daí, ó, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Olha só, gente. Olha que belezinha isso aqui. O uso da metonímia que substitui o vocábulo boi por cabeças de gado. Olha só. Não quer dizer assim que a pessoa só tinha as cabeças do boi, né? Quer dizer a quantidade que tinha, né? Aí deu para vocês observarem aí, né? Entender um pouquinho disso aí. Hipérbole. Uma das que os alunos, quando eu explico esse conteúdo, os alunos amam a hipérbole. Por quê? Porque a hipérbole, gente, ela corresponde ao exagero intencional na expressão, tá? Quando eu falar aqui, alguns de vocês podem até lembrar algumas frases que eu costumava falar em sala de aula, quando alguém estava conversando, estava danado lá, ou eu não queria prestar atenção. Eu sempre falava uma frase ou outra assim, no exagero, tá certo? Então isso aí, quando a frase ela tem um exagero intencional, a gente chama de hipérbole. Vamos ver aqui o exemplo? Quase morri de estudar. Gente, ninguém morre de estudar, né? Vamos combinar? Então eu falo assim, quase morri de te ligar. Nossa, te liguei 1 milhão de vezes. Como que liga 1 milhão de vezes? Que exagero, gente. Tudo isso aí a gente chama de hipérbole. Chorei rios de lágrimas. Quem consegue chorar, gente? Rios de lágrimas, meu Deus do céu. Então tudo isso aí é hipérbole. Daí, ó, vamos ver aqui essa tirinha, ó. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistra. Olha só, a expressão morrendo de inveja é um hipérbole, gente. Por quê? Porque ninguém morre de ninguém morre de inveja, né, gente? Então logo será uma hipérbole, tá certo? Vamos aqui. Personificação ou prosopopeia. Vocês tanto podem encontrar, tá? Deixar claro aqui pra vocês. Às vezes vocês pesquisam, tem algum livro de vocês aí que vocês encontram assim. Nossa, tia Alce, mas eu só encontrei prosopopeia. Nossa, tia Alce, mas eu só encontrei personificação. Não tem problema, gente. As duas significam a mesma coisa. Eu coloquei as duas aí só pra vocês saberem, eu conseguir identificar posteriormente em uma prova ou futuramente em um vestibular que cai muito isso aí, tá certo? Que é personificação e prosopopeia. Vamos conhecer um pouquinho delas? A prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Nossa, Tialce, características humanas a seres inanimados ou irracionais? Sim, vamos ver aí, ó. Eu coloquei esse exemplo aí. O dia acordou feliz. Nossa, gente, o dia acorda feliz? Não. É a maneira como a gente tá vendo o dia. Se o dia tá brilhante, tá radiante, tá aquele sol bonito, maravilhoso, não é isso? Eu falo assim, as rosas sorriram pra mim. As rosas não sorri pra ninguém, gente. É um modo só como a gente fala. A gente acaba atribuindo uma característica para os seres inanimados ou irracionais. Como, por exemplo, um cachorrinho mesmo. Eu falo assim, o meu cachorro sorriu pra mim. Não tem como um cachorro sorrir pra você, né? Ou o meu gato sorriu pra mim. Não tem como, né? Isso aí são características que a gente acaba colocando nos seres irracionais ou nos seres inanimados, tá bom?
Daí, pessoal, depois dessa explicação aí que eu falei pra vocês, caso ninguém entendeu, pode me perguntar, ou aqui no grupo, ou até mesmo no privado, se acharem melhor, tá certo? Mas em relação a essa primeira semana, tá bom? Então vamos lá. As atividades aí, vamos ver aí, ó. Na expressão a natureza pode estar chorando, nós temos metáfora, hipérbole, comparação ou personificação. Nossa, gente, essa daí é mamão com açúcar. Muito facinho, tá certo? Olha a outra aqui. Questão 2. Eu já lhe disse 1 bilhão de vezes para não exagerar quando falar. Nossa, qual será esse tipo de figura de linguagem aí? É uma comparação, uma hipérbole, uma metáfora ou uma personificação? Vamos lá, então? Quebra aí um pouquinho a cabeça. Questão 3. Classifique as figuras de linguagem das frases abaixo. Vamos lá? Ela chorou um mar de lágrimas. Meu Deus do céu, coitadinha, até desidratou, né? De tanto chorar, não é isso? Que tipo de figura de linguagem é essa? Letra B. Você já leu Paulo Coelho? Essa também é facinho, hein, gente? Que figura de linguagem é? Os poemas são pássaros que chegam. Nossa, essa daí é super fácil também, né? O que será? Qual figura de linguagem será essa? Ó, quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Nossa, essa daí é muito facinho, gente. Muito facinho. Só uma coisinha, tá? Quando tiver o conectivo, é um tipo de figura de linguagem. Quando a frase fica subentendida, é outro tipo, não é isso? E, se não fosse pelo atalho, levaria 1 século para chegar. Meu Deus do céu, 1 século é muita coisa. Não estava nem viva até lá, não é isso mesmo? Vamos lá. Questão 4. Na frase, não se esqueça de levar o som, pois churrasco sem música é entediante. Em relação ao termo som, é correto dizer que é uma metáfora, é uma metonímia, é uma hipérbole ou uma comparação? Esse daí é facinho também, gente. Questão 5. Da imagem abaixo se pode compreender que... Vamos lá? Olha, tá vendo essa imagem aqui, tá certo? Aí, logo aqui tem as alternativas aqui, vamos ver? Ó, o texto acima é o gênero textual propaganda. Tem por função convencer o leitor contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. B. Para chamar a atenção do leitor, o texto faz uso de uma metáfora quando diz seu silêncio marca a vida de uma criança. Há a comparação entre o silêncio e a vida de crianças abusadas sexualmente. C. Para chamar a atenção do leitor, o texto faz uso da prosopopeia quando diz seu silêncio marca a vida de uma criança. A animação do substantivo silêncio ganhando característica de ser vivo. Essa daí, gente, eu coloquei aí algumas palavrinhas aí que podem até confundir. Mas quando vocês observarem certinho isso aí e ler o textinho acima, vocês vão conseguir logo identificar, tá certo? Eu coloquei 3 opções aí, ó. Mas tem uma que não tem nada a ver. Só 2 assim que tem mais ou menos. Ai, será que é essa? Será que é aquela? Quebra aí um pouquinho a cabeça, tá bom? E por último, a questão 6. Vamos lá, então? Leia o fragmento de texto abaixo e assinale a única alternativa correta sobre o trecho destacado. Olha, tem aqui, eu coloquei aqui um fragmento, tá certo? Uma parte aqui de um textinho só para vocês prestar atenção, ver certinho aqui qual tipo de figura de linguagem que tá aqui nesse fragmento, tá bom? Daí eu vou pedir para vocês lerem certinho, eu não vou estar postergando muito, porque senão o vídeo fica muito pesado, tá certo? Daí eu coloquei aqui, ó. Letra A. Tem-se uso de uma figura de linguagem chamada metáfora? Aqui no meio, não sei. Daí vocês vão ter que ler. Há o uso de uma metonímia? Também não sei. A autora fez o uso de uma hipérbole? Também não sei. Ou usou-se uma figura de linguagem chamada comparação? Não sei. Aí vocês vão ler com calma, tá certo?
Qualquer dúvida, gente, sobre qualquer questão em relação à primeira semana, lógico, aí vocês podem estar me chamando, tá bom? Ou aqui no grupo, ou até mesmo no privado, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula.